A narrativa do livro de Gênesis, que inaugura as Escrituras Sagradas, desenrola-se como uma obra-prima divina, pintando a origem do universo em pinceladas de poder e propósito. Essa saga começa com uma declaração simples, porém profundamente significativa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com essas palavras, somos introduzidos a um ato de criação que transcende a compreensão humana, onde o caos e o vazio são transformados em ordem e beleza pela palavra de Deus. A sequência dos 6 dias de criação é um poema à majestade divina, onde cada dia acrescenta uma nova camada à complexidade do mundo. Primeiro, a luz é chamada à existência, separando o dia da noite e estabelecendo o ritmo fundamental do tempo. Segue-se a formação do firmamento, um espaço celestial que divide as águas, criando o céu que se estende acima de nós. No terceiro dia, Deus reúne as águas sob o céu, revelando a terra seca e ordenando que a vegetação brote, adornando o mundo com uma infinita variedade de formas e cores. A continuação do ato criativo traz os astros, os grandes luminares do céu que governam o dia e a noite, servindo como sinais para marcar estações, dias e anos e iluminar a terra. O quinto dia testemunha o surgimento da vida nas águas e nos céus, com criaturas marinhas e aves preenchendo os oceanos e o firmamento. O clímax dessa sinfonia criativa ocorre no sexto dia, quando Deus forma os animais terrestres e, finalmente, o ser humano, coroando a criação com seres feitos à sua própria imagem e semelhança. Esses seres humanos, Adão e Eva, são dotados de uma dignidade única e recebem domínio sobre toda a criação, refletindo a autoridade e a responsabilidade divinas. Eles são colocados no Jardim do Éden, um lugar de harmonia perfeita onde a presença de Deus caminha entre eles ao entardecer, simbolizando uma relação íntima e direta com o Criador. Essa tapeçaria inicial de Gênesis, rica em simbolismo e significado, estabelece o palco para a história subsequente da humanidade, marcada tanto pela beleza quanto pela tragédia. A criação do mundo e do ser humano à imagem de Deus revela um plano divino de amor e comunhão, desafiando-nos a contemplar nosso próprio lugar e propósito dentro desse vasto e maravilhoso universo. O Jardim do Éden, em sua beleza prístina e harmonia perfeita, foi o palco inaugural da saga humana. Um lugar onde Adão e Eva coexistiam pacificamente com todas as formas de vida, sob a bênção e a presença direta do Criador. Neste santuário de paz e abundância, a humanidade teve seu nascer, caminhando livremente entre árvores frutíferas e rios cristalinos, desfrutando de uma relação íntima com Deus e com a natureza, numa comunhão que parecia inquebrantável. Contudo, esse equilíbrio idílico foi abalado quando a serpente, astuta e enganadora, entrou em cena, semeando a dúvida e a desconfiança no coração de Eva. Com palavras sedutoras, ela instigou a desobediência ao único mandamento que lhes fora imposto: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação, revestida de uma promessa de sabedoria e divindade, foi suficiente para que Eva, seguida por Adão, cedesse, marcando assim o primeiro ato de rebelião contra o Criador. Esse momento crítico, muitas vezes referido como a queda, trouxe consigo consequências catastróficas não apenas para Adão e Eva, mas para toda a criação. A harmonia do Éden foi rompida, inaugurando uma era de alienação e sofrimento. O pecado, como uma mancha indelével, infiltrou-se no tecido da existência humana, trazendo a morte, tanto espiritual quanto física, como sua sombria companheira. A expulsão do paraíso não foi apenas um ato de punição, mas também uma manifestação da profunda alteração na relação entre Deus e a humanidade. O trabalho, antes uma atividade prazerosa e sem esforço, transformou-se em fonte de suor e lágrimas, um lembrete constante da perda da inocência e da santidade original. A dor, desconhecida até então, tornou-se uma realidade tangível, especialmente evidente no processo de dar à luz, simbolizando a profundidade do rompimento provocado pelo pecado. Esse episódio fundacional, registrado nas páginas iniciais do livro de Gênesis, estabelece o pano de fundo para toda a narrativa bíblica que se segue, ilustrando temas centrais como a queda, a redenção e a incessante busca da humanidade por restaurar a comunhão perdida com o Criador. A história de Adão e Eva no Éden, portanto, é mais do que um mero mito de origem. É uma reflexão profunda sobre a condição humana, a soberania divina e o anseio intrínseco por um retorno a um estado de graça e harmonia.
A história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, é mais do que um relato de fraternidade e rivalidade. Ela marca o início de uma espiral descendente na história da humanidade, onde o pecado, iniciado com a desobediência no Jardim do Éden, se intensifica e se manifesta de maneira devastadora. Caim, o agricultor, consumido pela inveja e pelo ressentimento, comete o ato atroz de matar seu próprio irmão, Abel, o pastor, cuja oferta agradou a Deus. Este não é apenas o primeiro assassinato registrado, mas também o primeiro sinal visível da corrupção moral se enraizando na natureza humana. Este ato de violência fratricida vai além do derramamento de sangue. Ele simboliza a ruptura profunda nas relações humanas e a distorção do propósito divino para a humanidade. O fato de um irmão poder levantar a mão contra o outro por causa da inveja revela uma falha fundamental no coração humano, uma inclinação para o mal que vai se propagar através das gerações. À medida que a narrativa bíblica avança, vemos essa corrupção se expandir e se aprofundar, afetando não apenas as relações interpessoais, mas toda a criação. A violência, a maldade e a depravação tornam-se tão generalizadas que Deus lamenta ter feito o homem na terra. É neste contexto de desolação moral que surge a figura de Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, que encontra graça nos olhos do Senhor. A escolha de Noé para construir a arca e preservar a vida diante do dilúvio iminente não é apenas um testemunho de sua retidão, mas também um sinal da misericórdia e da paciência divinas. Mesmo diante da profunda corrupção da humanidade, Deus faz um caminho para a redenção e a restauração. A arca, uma estrutura massiva construída seguindo as instruções divinas, torna-se o símbolo da salvação de Deus, um refúgio em meio ao juízo. O dilúvio, então, não é apenas um ato de julgamento, mas também um meio de purificação, uma maneira de recomeçar em bases mais sólidas. Ao emergirem da arca após as águas recuarem, Noé e sua família são confrontados com a tarefa de reconstruir não apenas suas vidas, mas também a relação da humanidade com Deus e com a criação. A história de Caim e Abel, seguida pela intervenção divina através do dilúvio, nos lembra das consequências do pecado e da contínua necessidade de buscar a retidão. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e a nossa relação com os outros e com Deus, enfatizando a importância da misericórdia, do perdão e da responsabilidade em nosso caminhar. Mesmo nas profundezas da corrupção humana, a esperança da redenção permanece, um tema recorrente que percorre as páginas da Bíblia, desde Gênesis até a revelação final da vitória divina. Após as águas do dilúvio terem recuado e a terra seca ter emergido mais uma vez, a humanidade, sobrevivente e renovada pela família de Noé, encontrou-se diante da imensidão de um mundo a ser reconstruído. Unidos por uma linguagem comum e movidos por um espírito de ambição, os descendentes de Noé dirigiram-se à planície de Sinar, onde conceberam um projeto que desafiaria os próprios céus, a construção da Torre de Babel. Esse monumento não era meramente uma façanha arquitetônica, era um símbolo do orgulho humano e do desejo de alcançar a divindade, uma tentativa de estabelecer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela face da terra. No entanto, a audácia desse empreendimento não passou despercebida dos olhos do divino. Deus, observando a unidade e a pretensão da humanidade em construir uma torre que tocasse os céus, interveio para confundir suas línguas, tornando a comunicação entre eles impossível. Essa dispersão de línguas resultou em uma dispersão de povos, espalhando a humanidade por diversas terras e dando origem à diversidade de nações e culturas que conhecemos hoje. A Torre de Babel tornou-se, assim, um lembrete eterno das limitações humanas e da soberania divina. Em meio a esse cenário de dispersão e diversidade, surge a figura de Abraão, oriundo de Ur dos Caldeus. Abraão, conhecido por sua fé inabalável, torna-se o centro de uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade. Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e sua família, prometendo-lhe uma terra abundante e descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Essa promessa, que se estenderia por gerações, não era apenas um pacto pessoal com Abraão, mas o início de uma aliança eterna entre Deus e o povo que dele descenderia. Abraão, obedecendo à voz de Deus, parte em direção à terra prometida, Canaã, acompanhado de sua esposa Sara e de seu sobrinho Ló.
A jornada de Abraão é marcada por provações e revelações divinas, cada uma delas reforçando sua confiança e dependência de Deus. Em um ato de fé extrema, Abraão é posto à prova quando Deus lhe pede o sacrifício de seu filho Isaque, promessa da continuação de sua descendência. A disposição de Abraão em obedecer, mesmo diante do pedido mais doloroso, é recompensada com a reafirmação da promessa divina, solidificando a aliança entre Deus e o povo de Abraão. A transição da história da Torre de Babel para a saga de Abraão ilustra uma mudança fundamental na dinâmica entre Deus e a humanidade. Enquanto a torre representa a tentativa humana de alcançar Deus através do próprio esforço e orgulho, a história de Abraão ressalta a importância da fé, da obediência e da dependência de Deus como meios de estabelecer uma relação com o divino. Abraão não busca elevar-se a Deus. É Deus quem desce até Abraão, escolhendo-o para ser o pai de uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa narrativa, portanto, não é apenas a crônica de um homem e sua descendência. É a história fundacional de uma fé que se baseia na confiança em Deus e na certeza de suas promessas, mesmo diante do invisível e do impossível. A trajetória de Abraão, desde a queda da Torre de Babel até a promessa divina de uma nação sob sua descendência, reflete a jornada espiritual da humanidade. Um caminho que se afasta da autoexaltação e se volta para a humildade e a fé na soberania e na graça de Deus. No cerne da tapeçaria rica e multifacetada que é a narrativa bíblica, a jornada de Abraão, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, rumo a Canaã emerge como um conto emblemático de fé, provação e obediência divina. Essa odisseia espiritual, pontuada por um mosaico de desafios e revelações, oferece uma janela para a essência da relação entre a humanidade e o divino. A partida de Abraão de sua terra natal, a pedido de Deus, para uma terra desconhecida, prometida como herança a seus descendentes, marca o início de uma peregrinação marcada tanto pela promessa quanto pela incerteza. A fé inabalável de Abraão em seguir o chamado divino, sem conhecer o destino final, estabelece-o como um paradigma de confiança e devoção incondicional. A jornada tem seus percalços. A fome que leva Abraão e sua família ao Egito é um teste de sobrevivência e astúcia. Lá, a fé de Abraão é posta à prova em um ambiente estranho, onde a preservação da vida de sua família exige decisões difíceis e, às vezes, moralmente ambíguas. Essa estadia no Egito, embora repleta de desafios, também é uma demonstração da providência e proteção divinas, que guiam e guardam Abraão e sua família através das adversidades. Entretanto, é o pedido de Deus para que Abraão sacrifique seu filho Isaque, que se destaca como a prova definitiva da fé de Abraão. Esse momento, carregado de tensão dramática e emoção profunda, é talvez um dos mais discutidos e analisados em toda a Escritura Sagrada. A disposição de Abraão para obedecer a Deus, mesmo quando isso significa sacrificar seu próprio filho, o filho da promessa, é um testemunho de sua fé inquebrantável e sua completa submissão à vontade divina. Essa história, rica em simbolismo e significado, não apenas testa a fé de Abraão, mas também serve como um ponto de inflexão na sua relação com Deus. A intervenção divina no último momento, providenciando um carneiro como oferta substituta, reitera a natureza misericordiosa e providente de Deus, que não apenas prova, mas também provê e protege. A jornada de Abraão, com seus altos e baixos, suas provações e triunfos, é uma poderosa metáfora da jornada espiritual de cada crente. A vida de Abraão nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Sua história nos encoraja a manter nossa fé, mesmo quando o caminho à frente é incerto, e nos lembra de que Deus está conosco, guiando-nos e providenciando para nós, mesmo nos momentos mais sombrios. A saga de Isaque e seus descendentes ocupa um lugar de destaque, tecendo um enredo de fé, traição e redenção. Isaque, filho de Abraão e Sara, herda a promessa divina, um elo sagrado que promete não apenas incontáveis descendentes, mas também uma terra onde fluem leite e mel. Casado com Rebeca, sua vida é marcada por um amor profundo e pela expectativa do cumprimento das promessas divinas. Deste matrimônio, nascem Esaú e Jacó, gêmeos que desde o ventre materno parecem predestinados a um embate fraterno. Esaú, o primogênito, é um homem do campo,
robusto e afeiçoado às caçadas, enquanto Jacó, o mais jovem, é tranquilo e prefere permanecer nas tendas. A diferença entre os dois não se limita apenas nos seus interesses e temperamentos, mas se estende a uma intensa rivalidade, prenunciando um conflito que definirá o curso de suas vidas e da história de sua descendência. A tensão atinge seu ápice quando Jacó, com a cumplicidade de Rebeca, sua mãe, aproveita-se da fome e do desespero de Esaú para comprar sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas a astúcia de Jacó não se detém aí. Aproveitando-se da cegueira de Isaque, ele se disfarça de Esaú e recebe a bênção destinada ao primogênito, enganando seu pai e roubando o que por direito não era seu. A traição desencadeia uma série de eventos que forçam Jacó a fugir para a terra de seu tio Labão, longe da ira de Esaú. Nessa terra estrangeira, Jacó encontra Raquel junto a um poço, e é amor à primeira vista. Contudo, o destino parece tecer para Jacó uma trama semelhante à que ele próprio urdiu, pois Labão, com astúcia que rivaliza com a de Jacó, engana-o, fazendo-o casar-se primeiramente com Leia, a irmã mais velha de Raquel, sob o véu da noite. Apesar do desapontamento e da decepção, Jacó trabalha arduamente por mais 7 anos para finalmente desposar Raquel, a mulher de seus sonhos. Esses anos de labuta, longe de sua terra natal e da família, são marcados por um crescimento pessoal e espiritual significativo para Jacó. Ele acumula riquezas, mas mais importante que isso, acumula experiências que o moldam e preparam para o seu destino. A história de Isaque, Jacó, Esaú, Raquel e Leia é mais do que uma crônica de conflitos familiares e desencontros amorosos. É uma narrativa sobre a complexidade das relações humanas, sobre erros e suas consequências, mas também sobre a possibilidade de redenção e a incessante presença de promessas divinas que se entrelaçam através das gerações. Em cada reviravolta dessa saga, vislumbra-se a mão providencial que guia os destinos, moldando não apenas o caráter dos indivíduos envolvidos, mas também o futuro de todo um povo. Após anos de trabalho árduo e superação de adversidades, Jacó, agora próspero e à frente de uma grande família, sente o chamado para retornar à sua terra natal, Canaã. A viagem de volta é marcada por uma profunda ansiedade, especialmente pela iminente reunião com seu irmão Esaú, de quem havia fugido muitos anos antes, após usurpar sua bênção. O encontro entre os dois, no entanto, desdobra-se de maneira surpreendentemente pacífica, simbolizando não apenas uma reconciliação entre irmãos, mas também o fechamento de um ciclo de conflitos e enganos que marcaram a vida de Jacó até então. A jornada de Jacó é pontuada por um evento místico e transformador, a luta com um ser divino, após a qual recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse episódio não apenas redefine sua identidade, mas também reflete sua persistência e sua capacidade de enfrentar desafios, características que seriam herança valiosa para seus descendentes. Dentre seus filhos, José emerge como uma figura central, cuja trajetória é marcada por provações e triunfos extraordinários. Movidos pela inveja, os irmãos de José conspiram contra ele, vendendo-o como escravo para o Egito. Essa traição fraternal inaugura uma série de eventos que, paradoxalmente, conduziriam José do mais baixo abismo à posição de grande poder. No Egito, a integridade e a habilidade de José em interpretar sonhos chamam a atenção do faraó, que o eleva a uma posição de autoridade sem precedentes. Essa ascensão, longe de ser um mero acaso, revela-se parte de um plano divino maior. Quando a fome assola a região, é José, agora governador do Egito, quem detém os meios para salvar não apenas a população egípcia, mas também sua própria família, que busca refúgio e alimento. O reencontro de José com seus irmãos, carregado de emoção e tensão, é um momento de revelação e redenção. José, em uma demonstração de magnanimidade e compreensão dos desígnios divinos, perdoa seus irmãos, reconhecendo que, embora tenham agido movidos por más intenções, foi a mão de Deus que o guiou através de suas adversidades para salvar muitas vidas. Essa história, rica em reviravoltas e lições morais, não apenas retrata a complexidade das relações humanas, mas também enfatiza a presença e a providência divinas mesmo nas circunstâncias mais adversas. A narrativa de Jacó, Israel e seus filhos, especialmente José, é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos de maior desafio e desespero,
há espaço para a esperança, a reconciliação e a realização de propósitos maiores que transcendem a compreensão humana imediata. A conclusão do livro de Gênesis, com a família de Jacó se estabelecendo no Egito, não é meramente o fim de uma narrativa, mas o prelúdio de uma saga ainda mais grandiosa que se desenrolará no livro do Êxodo. A trajetória até este ponto é intrincada com episódios de fé profunda, erros humanos, intervenções divinas e momentos de redenção, todos tecendo os fundamentos do que viria a ser a fé judaico-cristã. Essa tapeçaria narrativa não só narra as origens do mundo e da humanidade, mas também desvenda a complexidade da relação entre Deus e os homens, uma relação marcada por promessas e pactos, testes e testemunhos de fidelidade. Gênesis, portanto, transcende a ideia de um mero início. Ele é o alicerce sobre o qual se constrói a história da interação divina com o povo escolhido, uma dinâmica que se desdobra através de gerações. Desde a criação do mundo até a descida da família de Jacó ao Egito, vemos um Deus que, apesar das falhas e fraquezas humanas, permanece fiel às suas promessas, guiando e moldando seu povo para um propósito maior. Este encerramento em Gênesis lança as bases para o êxodo da descendência de Jacó do Egito, um evento que não só libertaria o povo de Israel da opressão, mas também solidificaria sua identidade como nação escolhida por Deus. A saída do Egito, portanto, não é apenas um ato de libertação física, mas um marco espiritual que reafirma a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, perpetuando a promessa de bênção e redenção. Gênesis, com sua rica tapeçaria de histórias, estabelece os princípios fundamentais que permeiam a fé judaico-cristã: a soberania de Deus, a importância da fé e obediência, a realidade do pecado e a promessa de salvação. É um livro que nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, sobre como as histórias de nossos antepassados ecoam em nossas vidas e como, apesar das nossas imperfeições, somos parte de um plano divino maior. Assim, ao concluir a leitura de Gênesis, somos convidados a olhar para trás e contemplar a magnitude do que foi estabelecido, ao mesmo tempo em que olhamos para frente, antecipando a continuação dessa história que nos inspira e desafia. Gênesis nos lembra de que somos parte de uma narrativa muito maior, uma história de fé, falhas, promessas e redenção que continua a moldar e inspirar a humanidade em sua busca por significado e conexão com o divino. Convido, portanto, cada um de vocês a continuar essa jornada conosco, descobrindo os tesouros escondidos nas páginas subsequentes da Bíblia e nas histórias que moldaram não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar, aprender e crescer juntos, guiados pelas verdades eternas que têm iluminado o caminho da humanidade através dos séculos. Retornem para acompanhar cada novo capítulo dessa jornada espiritual, pois há sempre mais a descobrir, mais a compreender e mais a aplicar em nossas vidas. Juntos, vamos nos aprofundar ainda mais nas histórias que nos conectam, nos desafiam e nos transformam. Não percam essa oportunidade de fazer parte de uma comunidade em busca de sabedoria, fé e inspiração. Até o próximo vídeo, e que nossa jornada continue a ser iluminada pela luz da verdade que transcende o tempo. Deus os abençoe.